Boa noite a todos. Eu sou o Alex da Adapt. Para começar esse webinar tão especial de um mês gigante para a gente, que é o mês das mulheres, convido a doutora Mônica Alves, a doutora Camila Totti, a doutora Michele Rupolo a darem uma palavra e aí a gente vai dar início ao webinar de Olho Seco do mês da mulher. Então, doutora Mônica, por favor. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao pessoal da ADAPT por esse convite, parabenizar pela iniciativa. É sempre bacana nesses meses simbólicos, né, e comemorativos, a gente levantar alguns temas, a gente abrir um pouco a cabeça de todo mundo para discussões e associações que às vezes no dia a dia a gente acaba não fazendo. É, Agradecer a companhia dessas duas mulheres incríveis que estão aqui hoje comigo para a gente bater papo sobre uma condição que é super importante, que é a doença do olho seco. Meninas, querem falar um oi também antes da gente começar a bater papo? Boa noite, pessoal. Realmente é uma honra estar aqui entre vocês. Doutora Mônica, que não só representa o Brasil ali no Olho Seco, mas também as médicas oftalmologistas. Então, é muito especial estar representando as mulheres aqui também com vocês. Obrigada pelo convite, do Alex. Eu quero agradecer o convite, Alex. É uma grande honra para mim estar falando junto com a doutora Mônica, a doutora Camila, que são uma referência aí em olho seco. Digo que um bebê ainda caminhando aí nos passos do olho seco, né? Tem muita coisa a aprender. Mas estou muito feliz com o convite e espero poder contribuir aí com vocês. Legal. Bem, então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre olho seco, que é considerada uma das doenças oculares mais prevalentes no nosso cotidiano aí como oftalmologistas. Até algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar olho seco, na minha época lá de doutorado, a gente ainda, eu me lembro de ter lido o livro do Jogren, onde ele, pela primeira vez, definia uma doença que causava ressecamento nos olhos. E naquele caso, né, naquele livro, era uma doença reumatológica associada à boca seca também, que acabou se tornando a síndrome de Jogren. Depois disso, a gente tem uma correlação muito grande, assim, por muito tempo, o olho seco era igual deficiência aquosa, era sentir o olho seco. Eu acho que a vida da gente vai evoluindo de um jeito que hoje, o que a gente olhava lá atrás como uma doença única, hoje a gente sabe uma das formas mais graves da doença do olho seco é um pedacinho muito pequenininho nessa população enorme que a gente tem hoje, que carrega no seu dia a dia sinais e sintomas dessa doença. Então, eu costumo falar que olho seco não é uma doença só, são diversas doenças. Cada paciente tem uma apresentação clínica diferente, cada paciente tem um sintoma diferente, cada paciente vai merecer da gente um olhar específico para a condição dele, um diagnóstico, que o ideal é que a gente cada vez faça isso com mais detalhe, porque se você faz bem o seu diagnóstico, você faz bem o seu tratamento. E como cada paciente apresenta essa doença de um jeito, esse caminho todo ele é muito importante. Então, para a gente começar a falar de olho seco, lembrar que todas as definições de consenso, eles tentam colocar todas as palavrinhas-chave que conectam essa doença, né? Então, não é mais uma doença da lágrima, como o Jogren falou lá alguns anos atrás, é uma doença da superfície ocular inteira, é uma doença do filme lacrimal, é uma doença das células epiteliais que revestem a superfície, é uma doença das pálpebras, é uma doença da inervação que conecta todas essas estruturas que precisam estar funcionando muito direitinho para cada vez que a gente piscar, a gente sentir conforto. Se não tem conforto, esse já é um sinal, da doença. É uma lista imensa de sintomas que esses pacientes carregam. Às vezes são sintomas até paradoxais, né? Tem pacientes que queixam ressecamento, tem pacientes que queixam lacrimejamento. Isso não deixa de ser sintoma de olho seco também. Ah, Quando a gente fala de números da doença, assim, quem tem olho seco? Como é que vocês veem essa população?
No dia a dia do consultório de vocês, meninas, quem que tem olho seco no consultório de vocês? Mulheres acima de 40 anos de idade, que eu mais vejo. Você sabe que é uma coisa que eu estava até discutindo com o Alex, porque em livros e até pouco tempo era só o que a gente conhecia, né? Então, fator de risco, mulher, idosa, menopausa. Mas eu tenho pegado muitos homens, e assim, cada vez mais impressionantemente, mais jovens. Então, eu sei que está aumentando, né, cada vez mais a quantidade de pessoas com olho seco e até o awareness, né, que a gente está entendendo que essa doença realmente veio para ficar. Mas eu tenho pegar, eu até fiz, eu estava na reunião com o Alex, eu vou fazer um levantamento de quantos pacientes que eu já fiz tratamento de luz pulsada e de mulheres. E ficou bem parecido. Então, eu até queria ter um feedback de vocês, se vocês veem isso na prática, ou assim, é realmente muito mais mulheres do que homens. Você acha que é, Michele? No seu, você tá vendo mais mulher mesmo? Eu ainda vejo mais mulheres mesmo, assim, no meu número de pacientes atendidos e que vão para tratamentos com luz pulsada, que não seja só os tratamentos, né? Não é um olho seco leve, Uhum. assim. No meu consultório, pelo menos, ainda são as mulheres em período da menopausa. Talvez pelo fator da gente estar indo mais procurando, né, atendimento médico, se cuidando, mas a associação que eu tenho visto de mulheres, não só na menopausa, mas usuárias de antidepressivo, ansiolíticos, então eu tenho visto, assim, eu acho que as mulheres até às vezes eu falo assim que a nossa geração dos 40 a mais é aquela geração que está chegando num burnout mais cedo. Então, por conta de multitarefas, problemas às vezes emocionais, eu tenho visto mesmo esse público assim no consultório. Obviamente, homens aparecem sim, né? Tem alguns casos ali do sexo masculino, mas no meu consultório mesmo são as mulheres. Quando a gente vai olhar para estudo populacional, eu me lembro quando eu participei do consenso de olho seco, né, o DILS, eu participei exatamente no comitê de epidemiologia. Então, a primeira coisa que o grupo do consenso fez foi levantar todos os estudos populacionais que tinham sido publicados até aquela época. Então, o DILS 2 foi lançado em 2017, a gente estava em 2015. Então, quando a gente considera estudo populacional, tem que ser estudo com muita gente para ser representativo. Então, tinha que ter no mínimo 500 participantes. E aí a gente resolveu colocar num mapa, pins, assim, de onde vinham esses estudos populacionais. E eu me lembro que a coordenadora do comitê projetou essa tela e não tinha nenhum estudo populacional abaixo da linha do Equador. Não tinha nenhum na América Latina, não tinha nenhum aqui no Brasil. E eu voltei pilhada, que eu falei assim, nossa, a gente precisa ter número, né? Foi quando a gente fez o primeiro estudo populacional, avaliando sintomas, que é o que a maioria dos questionários, dos estudos populacionais usa, né? Questionário de sintoma, porque você precisa aplicar para um monte de gente. A gente voltou para o Brasil, distribuiu questionários no país inteiro, conseguiu avaliar mais de 3.000 respostas, e aí a gente chegou nesse númerozinho mágico, que era 12,8% de uma população geral. Então, imagina multiplicar isso pelo número da nossa população, a quantidade de gente com sintoma de olho seco. Alguns anos depois, a gente resolveu fazer o mesmo estudo, porque esse primeiro estudo era pacientes acima de 40 anos. E aí entra nisso que vocês acabaram de falar, o fator de risco é menopausa, é uso de antidepressivo. Depois que a gente publicou esse estudo, a gente resolveu fazer o mesmo estudo numa população de jovens. E aí a gente pegou, distribuiu esses questionários aqui nos alunos da Unicamp e nos alunos da Unifesp. Foram mais de 2.000 questionários respondidos e, pasmem, o número que a gente chegou foi exatamente o dobro daquele encontrado na população geral. Então, isso que vocês estão falando bate, né? Na população acima de 40 anos, o principal fator de risco é a mulher em menopausa, mas sim, a gente está vendo muito olho seco em pacientes jovens. E isso não dá para a gente colocar na conta de uma coisa só. A gente mudou e muito o nosso estilo de vida ao longo dos anos, né? Então, hoje, desde as crianças, a gente não está nem falando de adulto mais, né? E nem de adultos jovens.
A gente tem uma exposição a telas que a gente sabe o quanto pode interferir na homeostase da superfície, desde bebês praticamente. O que Beleza. vai acontecer lá na frente, a gente não sabe, mas que isso impacta no número de pessoas que adentram o nosso consultório com sintoma, eu não tenho dúvida. Eu queria perguntar em relação a fator de risco que vocês comentaram, né? É, eu acredito que fator de risco é o primeiro momento que a gente avalia um paciente com olho seco, né? A primeira coisa que a gente tem que checar é a lista de fator de risco para saber quantos pecinhas, quantos pontinhos esse paciente tica. É um jeito da gente fazer triagem, é um jeito da gente fazer diagnóstico e é um jeito da gente tratar também, porque alguns fatores de risco a gente pode modificar. Que fatores de risco vocês ativamente procuram? E a gente está no mês das mulheres, vamos trazer um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Como é que vocês fazem esse questionamento com a população feminina de vocês? Quer começar? É, fator de risco. Então, acho que tem aqueles que a gente pergunta e tem aqueles que a gente já começa olhando, né? Então, se o paciente já chega todo ansioso, já fica ali, você já vê que aquele paciente é aquele que fica realmente na tela, às vezes está tomando uma medicação, aquele não consegue dormir. Então, isso já começa a abrir algumas coisinhas na minha cabeça. E até no final da consulta, depois que eu faço toda a anamnese, eu enumero para ele, ó, você tem que geralmente né, mulher, mora em São Paulo, para mim isso é um fator de risco, muita Verdade. tela, às vezes medicação muito frequente, alimentação, eu costumo interrogar um pouco como é que tá essa questão de dormir. Eu tenho dois pacientes que têm, assim, glândulas mais de 80% de atrofia. E os dois, eles têm uma insônia crônica que ninguém consegue tratar. E isso fica sempre na minha cabeça de interrogar um pouco nessa questão de hábitos de vida que são um fator de risco que são inerentes aqui nosso dia a dia hoje, né? Nossa rotina de 2025 tem muitas coisas tóxicas, então, essa ansiedade de estímulo, de nem fechar o olho. Eu tava vendo um podcast sobre o olho seco e assim, ninguém fecha mais o olho, porque tá, ou tá na tela, não tem aquele momento que você pega, fecha o olho, descansa, ou tá, não dorme. Então tem essa questão de até um desgaste ali da própria mucosa de inflamação, de ressecamento, sempre com ar-condicionado, sempre com ventilador. Então, fatores de risco eu acho que não falta para quem está vivendo no nosso 2025. Mas eu gosto sempre de enumerar, assim, no final da consulta, para ele entender que não adianta eu dar um colírio ou fazer uma medicação que vai acabar com os problemas. Então, para ele entender que coisinhas pequenas que vai fazendo ali no dia a dia podem, influenciar. Eu falo que eles sempre ficam na corda bamba. Então, tá tudo bem, aí vai lá, teve um estresse, aí começa a piorar o olho seco. Tá tudo bem, aumentou a medicação, começa a piorar o olho seco. Então, acho que até uma coisa para entender que tem uma relação médico-paciente, que eu preciso deles, que eles precisam mudar o dia a dia também, e que sozinha a medicação, a medicina não vai conseguir ajudá-lo. Então, essa questão de fator de risco, eu acho que é uma parte super importante da anamnese que demanda um tempinho, assim, até para eles entenderem onde a gente está pisando. E você, Michele, o que você pergunta especificamente para as mulheres? Então, acho que a anamnese, quando a gente fala em olho seco, é fundamental, né? Eu demoro ali o máximo de tempo para obter as maiores informações. Questão acompanhamento com um ginecologista, hormonal, como que tá esse acompanhamento da mulher, como que é a rotina de vida dela, né? Principalmente questão como a Camila falou, tempo de exposição de tela, então é fato que muitas vezes até os momentos que a gente tem de lazer, a gente está na frente da tela, então seja assistindo um filme, seja, né, vendo uma rede social. Então, essa questão da gente falar assim, não, o usuário de tela é só a questão do fator durante o trabalho. Não é, né? Você perguntar quanto tempo você fica no trabalho na frente da tela. Ok, isso faz sentido agora, mas depois quanto tempo você chega em casa e você fica na tela? Você gosta de ler um livro? Você lê o livro ou você lê na tela? Então, esses fatores, assim, sempre eu questiono e com relação como a Camila comentou também, questão alimentação,
estilo de vida, hábitos de vida, até a própria atividade esportiva, a gente já começa a nortear qual que é o tipo de paciente que você está, que está no teu consultório, né? E vai te direcionando tanto para os fatores de risco modificáveis quanto para os não modificáveis. Excelente. Eu acho que é muito importante a gente fazer busca ativa. Então, há duas coisas super importantes que vocês falaram. Uma é que o fator de risco começa com o que você pergunta e com o que você vê, né? Se o paciente é um paciente tipicamente mais deprimido ou mais ansioso, mas um outro fator que a gente já começa a ver, sem perguntar para o paciente, que também está muito associado, é rosácea. Então, assim, entrou aquele pacientinho já com a bochecha toda vermelhinha, ficar atento que provavelmente a gente está lidando com um paciente com rosácea. É, peraí, gente, deixa eu tirar esse gatinho daqui, vocês me perdoem, só um segundo. Você falou de ver, então, minha subespecialidade é cone, então atendo muito paciente ceratocone. E assim, essa questão de ele chegar e já começar a apertar o olho, a questão da alergia também não deixa de ser um grande fator de risco para olho seco, tanto para as medicações, né, que a gente sabe via oral, que tem essa questão de ressecamento ocular, mas aquela pessoa que traumatiza muito a superfície, a própria pálpebra. Então, hoje em dia tem muito estudo correlacionando essa questão de fortalecimento palpebral, do piscar, que a gente sabe que tá indo para o ralo, né? Porque ninguém pisca direito, quando pisca, pisca incompleto. Então, isso tem sim não deixa de ser um fator de risco que a gente também pode ir olhando ali na lâmpada de fenda, ou mesmo conversando ali durante a anamnese, já entender que isso deve ser orientado, né? E outro fator de risco também que a gente tem é a lente de contato, né? Então, como que esse paciente usa, quais são os sintomas que ele tem decorrentes ou não da lente. Então, lente de contato e como é o hábito de uso são fundamentais também, né? Investigar. Eu sempre olho, assim, primeiro os fatores de risco principais, né? Envelhecimento e mulher. Uhum. Envelhecimento não tem muito o que fazer. Uma coisa que é importante observar nos pacientes idosos é pacientes que têm alguma doença neurodegenerativa, porque eles piscam menos. Então, paciente com Parkinson, com Alzheimer, às vezes eles nem piscam, né? Então, nessa população, investigar isso também. Nas mulheres. Anticoncepcional oral, menopausa e terapia de reposição hormonal. Sendo que terapia de reposição hormonal é uma questão que a gente ainda entende pouco. Quando aconteceram os primeiros estudos populacionais, e eles avaliavam o fator de risco, menopausa aparecia como fator de risco. Mas terapia de reposição hormonal também aparecia como fator de risco. É, paradoxalmente, é o que a gente imaginava, né? Se está faltando hormônio, vamos dar hormônio e vai ficar sem olho seco. A gente sabe que hoje alguns estudos mostram que se a gente, dependendo da dosagem do hormônio e da época que é iniciada essa terapia, isso pode ser benéfico, mas dependendo também da dosagem e do tempo, pode não ter benefício para a mulher na menopausa com olho seco e às vezes até uma piora do quadro. Então, bem parecido com o que acontece dos efeitos sistêmicos, acredita-se que existe uma janela de oportunidade que acontece na perimenopausa, que é 4 a 10 anos antes da menopausa. A mulher nem está ligada ainda que isso está acontecendo, eu falo por mim, porque eu estou exatamente nesse momento. É, então, quando a gente começa nessa fase com uma dosagem muito baixa, a gente tem benefício, mais para frente, às vezes, não, tá? Então, é isso que os estudos mostram. Medicamentos, falar para o paciente, você toma algum remédio? Ele fala, não. Tem que perguntar ativamente. Você toma alguma medicação? Antidepressivo, ansiolítico, diurético, antialérgico, isotretinoína. Essas questões a gente precisa fazer busca ativa. Tem que falar o nome do remédio, porque tem muitos pacientes que tomam antidepressivo de um jeito já tão é, normal para eles que ele não vai entrar nessa listinha que você está ali imaginando que causa dano, ele nem acha que isso é remédio mais. Então, essas questões tem que perguntar ativamente. Lente de contato, em relação ao olho, lente de contato, cirurgia e uso de colírios, principalmente aqueles que têm conservante. Então, tem que perguntar. Não é só esperar o paciente contar, porque às vezes ele não conta. Então, esses são os fatores principais. Se tem alguma doença sistêmica, principalmente aquelas relacionadas ao olho seco, eu costumo perguntar de disfunção de tireoide,
doença reumatológica, e doença dermatológica, principalmente rosácea, tá? Então, eu acho que nessa listinha, assim, a anamnese, a lista de fator de risco, ela talvez seja assim, tenha que ser quase que um terço dessa investigação, porque dali a gente consegue capturar muita informação. E à medida que o paciente te responde uma coisa, você já vai olhando na cara dele. Né? Ah, eu tomo remédio para Parkinson. Eu já estou ali contando quantas piscadas aquele velhinho está fazendo na minha frente. Né? Então, são coisas que a gente tem que ir meio que aprendendo a incorporar, porque fica muito automático, mas a gente tem que fazer busca ativa. Fator de risco é busca ativa. Tem que lembrar de falar para o paciente: tal remédio você toma, tal condição você tem. E em relação ao estilo de vida, a Camila lembrou uma coisa muito importante da nutrição, né? A gente sabe que tem um impacto enorme da nutrição na saúde dos nossos olhos. Tem um monte de coisa sendo investigada, né? Microbioma, essas coisas todas, que eu acho que lá na frente a gente vai descobrir muito mais coisa ainda. Mas é legal perguntar, porque lembrando que um dos fatores que a gente pode tratar é exatamente na suplementação, é importante saber como é que esse paciente come. E voltando às mulheres, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é lembrar de olhar e de perguntar cosmético e maquiagem. Cílios, extensão de cílios. Tensão de cílios, tensão É de o terror. cílios. Tatuagem, tatuagem, extensão de cílios, procedimentos, todos eles, a gente sabe que influenciam na superfície ocular, as mulheres fazem muito mais, os homens fazem muito também, mas as mulheres fazem bastante e isso pode interferir. Então, eu acho que seria por aí. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que mais do que a extensão de cílios é a falta de higiene, né? Mais do que que a maquiagem, a falta de retirar a maquiagem. Então, que é algo que a questão da higiene passa batido. E você falou de cirurgia, assim, quando começo a ver que tem blefaroplastia, já fico meio assim. Porque o piscar já está mais incompleto, já tem uma cicatriz ali. Então, é um fator de risco bem importante que a gente não pode deixar passar batido. E todas as outras também, né? Refrativa, catarata. O último consenso da Tifos avaliou todos os procedimentos, todos eles aumentam risco. Até Todos. Botox, né, que eu vi? Botox, até esses procedimentos de laser, de rejuvenescimento, tudo. Então, assim, não é proibir o paciente, mas é colocar nessa conta, nessa balança. Porque às vezes o paciente chega para a gente num nível de sintoma que ele fala, isso é só do olho seco. Não, o olho seco veio por causa de um monte de coisas. E a gente precisa mostrar isso para o paciente. Então, eu acho que. Eu queria mesmo ter gastado esse tempinho todo falando dessa parte e ouvindo vocês, porque eu acho que quanto mais a gente se conscientiza de fazer essa procura bem detalhada e ter essa listinha na cabeça, mais a gente consegue procurar investigar rápido, incorporar isso e já pular para o próximo passo, que é assim, ele tem isso, então lá no tratamento eu tenho que fazer assim. Voltando ao mês das mulheres, uma coisa que eu tenho feito muito também explicar como é que passa a maquiagem sem interferir nas glândulas de meiboma. Eu tenho um, um slidezinho de assim, uma maquiada totalmente na linha da marca d'água, né? Ali obstruindo todas as glândulas de meibômio. E um jeito, né, melhor de fazer isso, que é quando a gente pinta só a parte anterior da pálpebra. Se quer fazer esse tipo de aplicação de maquiagem, pelo menos a gente consegue amenizar um pouco isso. Lembrar de ficar atenta à qualidade do produto, à validade do produto, não compartilhar, colocar direitinho e tirar muito direitinho também. Tirar, é importante. Tirar é super importante. Então, eu Eu acho que deixo, eu tenho um rol lá de fotos para assustar os pacientes, desde o Demodex. Aí tem uma foto de um estudo que eles usavam muito o cajal ali, né, na borda dos cílios, e a glândula toda preta, com grande atrofia. Falou: ó, isso é para aí que está indo o seu lápis de olho. Então, às vezes é interessante deixar essas fotinhos assim para ele eu acho que relembrar. é super importante, super importante. Muito bem.
Então, acho que a gente falou bastante dessa parte de fatores de risco. Hoje a gente classifica olho seco em subtipos, né? A gente fala de olho seco evaporativo, quando a deficiência da camada lipídica, a gente fala de olho seco por deficiência aquosa, quando a diminuição é da glândula lacrimal. Lembrando que, para deficiência aquosa, principal fator de risco é envelhecimento, sexo feminino, menopausa, terapias e doenças reumatológicas, e aí a gente classicamente inclui a síndrome de Sjögren primária e secundária. E no olho seco evaporativo, ou seja, na deficiência lipídica, o problema todo está lá na pálpebra, nas glândulas de meibômio, na qualidade, na quantidade desse óleo, no jeito que esse óleo chega na superfície. Não é tão quadradinho assim no paciente, né? Muitas vezes o paciente tem essas duas apresentações. Lembrar que uma acaba levando a outra e vice-versa, né? Às vezes o paciente tem pela idade, uma diminuição da fração aquosa, mas pelo próprio atrito da pálpebra, a inflamação que fica na superfície na borda palpebral, isso vai influenciando as glândulas de Meibom. E o contrário também, se ele tem a doença primária dele na pálpebra, tem pouco óleo, mesmo que ele produza muita fração aquosa, ela vai evaporar e vai ficar com uma deficiência da camada mucosa na superfície. Como é que vocês fazem para fazer esse diagnóstico? O que que vocês acham que é mais prevalente na prática de vocês? Pode falar. Eu acho, bom, mais prevalente, pelo que eu tenho visto, sempre é o evaporativo, né? Então, toda aquela parte que a gente conversou sobre a anamnese, o exame oftalmológico, né, tem que ser feito. Para diferenciar os subtipos, não tem como ser diferente disso, né? Então, precisa do exame clínico, um teste de Schimmer muitas vezes. Agora, o Hydra nos tem ajudado bastante. E eu faço essa questão ali dessa divisão ali da classificação dos subtipos, né? Obviamente que a gente sabe que o diagnóstico, né, do olho seco, ele é clínico, né, não seria diferente, mas a gente tem algumas formas de estar nos ajudando, né, nessa questão do diagnóstico. Então, a gente tem hoje o Hydra, né, que nos ajuda nessa questão de fazer a quantificação e essa avaliação daí de vários pontos para a gente conseguir diferenciar os subtipos, né? Um deles é o NBUT, né, que faz a avaliação ali da parte de ruptura do filme lacrimal, né? Então ele faz a aferição do piscar completo até o aparecimento da primeira descontinuidade do filme lacrimal, né? Então isso é muito importante quando a gente está falando em avaliar um olho seco, né? Além disso, tem a meniscometria, então, que é feita também, né, com a ajuda do ITRA. Então, ela quantifica o volume lacrimal, né, então são feitos aferições em 5 pontos ali de medição. Ele não substitui o teste de Schirmer, né, mas por ser um método menos não invasivo e não irritativo, né, a gente não tem aquela questão da indução da lágrima reflexa, né. Outra forma da gente avaliar a questão e definir os subtipos é fazer a avaliação da camada lipídica, né? Então, pela interferometria, é possível fazer pelo reflexo da gordura na lágrima. Você analisa a renovação desse filme lacrimal a cada piscada do paciente durante o exame, e ele vai demonstrar daí a funcionalidade daquelas glândulas de meibômios, né? Outra forma de estar fazendo a avaliação, outro ponto, né, que o Hydra nos traz é a questão da meibomiografia. Então, ela faz essa avaliação das glândulas de meibômios, né, de forma que ela consegue projetar as imagens até em forma 3D. Então, você consegue avaliar tanto o comprimento, a largura das glândulas, né, então nos ajuda bastante nos diagnósticos, tá? Outra questão também é com relação à frequência do piscar. Então, o aparelho nos dá essa funcionalidade, né, de estar fazendo ali a análise. Até foi entrando um pouquinho ali para ilustrar. Eu tinha uma paciente que eu acompanhava com uma paralisia facial e essa paciente
vinha com uma ceratite e sempre com lacrimejamento, aquela queixa de lacrimejamento. E foi, né, uma das minhas avaliações aqui no consultório é que realmente eu achava que ela tinha um piscar deficiente. Mas ela, a gente tratando com colírio, ela sempre mantinha a mesma queixa. Nessa oportunidade que nós tivemos de fazer o Hidra, a gente acabou observando que o piscar dela era completo, né? Era um pouco inferior do que o olho que não tinha paralisia, né, na hemiface, mas que ela tinha uma disfunção das glândulas de meibômios. Então, quando a gente entrou com um colírio específico para fazer a melhora da parte lipídica, ela teve um resultado e melhora dos sintomas que ela apresentava, né? Daí outra forma também que a gente usa para fazer essa diferença, óbvio que é fazer a avaliação, né, das glândulas pela parte palpebral. Então, além da gente fazer essa avaliação dos orifícios das glândulas, tem a questão de estar avaliando também o Demodex, né, nessa avaliação do Hidra. E outra questão que a gente consegue fazer uma avaliação quantitativa é com relação à hiperemia conjuntival. Então, quando a gente tem uma hiperemia conjuntival, é, a gente acaba anotando no prontuário em formato de cruzes, né? Então, lá, 2 cruzes, 3 cruzes. Dessa forma que a gente consegue fazer esse monitoramento, fazer esse registro dessa imagem. Então, a partir do momento que o paciente trata, faz o tratamento, a gente consegue ir acompanhando e vendo também essa melhora de uma forma mais objetiva. Eu acho essas medidas objetivas, elas são valiosíssimas para a prática clínica diária. Eu já uso, eu acho que há mais de 10 anos. Eu comecei com queratografia, hoje eu tenho um queratografo, tenho 2 hidras em clínicas diferentes. Usei o OSA que veio antes do Hidra ainda, e já usei 2 versões do Hidra. É bacana para a gente entender tudo isso, né, que a Michelle explicou. É um equipamento, então é uma medida objetiva, não depende do meu julgamento. Essa hiperemia é uma cruz, 2 vai estar lá, é uma medida objetiva. O tempo de ruptura do filme lacrimal, a gente pode fazer com fluoresceína? Isso é uma dúvida que todo mundo sempre pergunta: tem que comprar um aparelho desse para fazer diagnóstico de olho seco? É, não, você pode pingar uma gotinha de fluoresceína e ver o tempo de ruptura. Por que que chama não invasivo? Porque a gente não invade a composição natural da lágrima com um corante. Porque um corante, além de você acrescentar o volume, você muda diversas propriedades do filme lacrimal, que vão, obviamente, refletir a capacidade dele de ficar estável. Então, quando você faz um tempo de ruptura não invasivo, o aparelho, ele mede, o paciente pisca, o aparelho vai medindo e ele monta esse mapa que vocês estão vendo aí, né? Ele mostra, inclusive, os pontinhos onde ressecou antes. E como você tem registrado, documentado, você vai e olha na lâmpada de fenda, às vezes é ali que o paciente tem uma distrofia, uma alteração epitelial. Então, é um jeito muito fidedigno de você avaliar essa superfície. Então, o tempo de ruptura é assim. Camada lipídica a gente não consegue avaliar de outra forma que não seja por interferometria, a não ser indiretamente, né, imaginando o tempo de ruptura. E a glândula de meibômio, avaliar a meibografia é fundamental, na minha opinião. Eu não consigo indicar um procedimento, uma luz pulsada, uma termopulsação, qualquer coisa que eu vá fazer nessa pálpebra, sem saber se esse paciente tem glândula ou não. Para mim não faz sentido isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim: mas eu quero comprar um equipamento para eu tratar os pacientes. Tem jeito de você tratar direito se você não sabe o que você está tratando, né? Então, a memografia, ela permite essa visualização, essa quantificação. As fotodocumentações são super importantes, né? A Michelle citou a hiperemia, avaliar a borda palpebral. Você faz a foto e mostra para o paciente: olha, esse colarete aqui é Demodex. Olha como é que tem telangiectasia na borda da sua pálpebra. Faz um tratamento de luz pulsada e olha como é que essas telangiectasias ficam, né? Então, é importante para a gente ter um diagnóstico com detalhe, mas é muito importante para o paciente, principalmente os pacientes que têm quadros mais complexos, porque ele consegue ver o que está acontecendo, ele consegue uma tradução daquilo que está incomodando tanto ele na forma de sintomas. Então, eu acho, assim, sensacional a gente ter equipamentos assim.
Acho que a indústria vai trazer cada vez mais equipamentos desse jeito e mais fáceis ainda de usar. O Hydra já é super fácil de usar. Eu comecei com o OSA, né, que demorava muito mais para capturar as imagens, para fazer as avaliações. Hoje a gente faz muito mais rápido. Então, esses equipamentos estão evoluindo muito rápido. Eu acho que formas de fazer isso de um jeito mais manual, mais assim, levo para o paciente, mais fácil de manusear, vão começar a acontecer também, mais fácil de documentar. Mas documentar, para mim, é muito precioso. Quantificar objetivamente, ou seja, eu não acho que seu tempo de ruptura é 6 segundos, porque eu medi mais ou menos no cronômetro. Não. Tá aqui o mapa de como ele quebra, né? Tá aqui a medida da espessura. A, as versões novas do Hydra, coloca a camada lipídica. Ela vem com a medida em nanômetro do filme lacrimal, da camada lipídica, perdão. Então, diferenciar subtipos é você explicar para aquele paciente que chega no seu consultório falando, eu já usei todos os lubrificantes e nada melhora. Qual lubrificante você está usando? Você olha, são todos de fração aquosa. Aí você faz uma camada lipídica, você vê um tempo de ruptura e vê que esse paciente tem um olho seco evaporativo, ou seja, é aquilo que a Michelle falou. Eu não estou levando nenhum benefício para ele em suplementar água, onde não está faltando água, está faltando óleo. E aí eu pingo água, eu vou diluir mais ainda aquele óleo que está pouco para ele. E a gente consegue fazer esse raciocínio para a gente e para o paciente quando a gente tem uma documentação assim. Então, eu acho muito valioso. É óbvio, né? Estou sozinho num lugar que não consigo. Você vai conseguir fazer diagnóstico de outras formas também, sem esses equipamentos, mas isso enriquece muito, tanto para o médico quanto para o paciente. Alex, eu tô vendo que tá tendo um monte de pergunta aí. Você Exato. consegue dar uma selecionada para a gente ir discutindo e não perder o timing, assim? A gente falou de fator de risco e a gente falou de diagnóstico até agora. Eu Eu Certo. acho que é queria. legal que a Arara colocou aqui pra gente, que é a expressão, né? Muitas vezes eu tô conversando com o paciente, ali eu não fiz os exames ainda, eu olho assim, não vejo nada muito alterado, até dou uma falsa esperança para ele. Oh, meu Deus. E aí, quando eu faço a expressão, que muda toda a minha ideia, todo o meu fluxograma ali de diagnóstico, porque aparentemente estava tudo bem, mas quando você aperta, sai aquela pasta de dente, né? Então, a expressão é algo super importante que a gente não pode esquecer. E não né, negligenciar, tem que dar uma apertadinha para a gente ver como é que aquela glândula tá funcionando. Acho que esse comentário aqui dela foi bem legal. Eu não estou conseguindo ver esse chat. Alguém me conta o que está acontecendo A aí? gente teve É, mais é, duas acho dúvidas, doutora. A primeira ainda é da doutora Agra. Ela perguntou se vocês têm experiência com pilocarpina em idosos para melhorar a camada aquosa. locarpina oral, ela está falando. Eu usei super pouco em pacientes com Sjögren. Tem muito, muito efeito colateral. Então, assim, precisa ser um paciente com Sjögren que tem glândula, tem tecido glandular ainda. E é difícil a dose, você tem que começar com uma dose baixinha e ir aumentando. E o paciente tem uma alteração de motilidade gastrointestinal que incomoda muito. A pilocarpina vem de uma plantinha que chama jaborandi. E ela é uma planta venenosa da floresta. As pessoas que ingerem e que têm intoxicação morrem por sufocamento, por aumento das secreções do trato gastrointestinal e da saliva, né? Então, é por isso que ela é utilizada assim. Então, teoricamente, você toma e estimula é, a secreção. Essa que é a experiência que eu tenho. Tem mais pergunta aí? Vocês E têm a experiência? Não, eu não tenho. pela carpina, não. Não. Eu tinha um paciente de Sjögren que o dentista tinha passado para ele, mas eu não vi questão de dose assim, ele tava indo bem. Mas foi mais o dentista por conta da falta de saliva também. A Thelma falou do Unibut, que ela vê que é muito alterado se o paciente pingou colírio, por mais que seja não invasível, mas pingou algum colírio lubrificante antes, e que tem uma Principalmente alteração, Principalmente se for um colírio com fração lipídica, aí vai inclusive melhorar. e demora, né? Por mais que você tenha pingado algumas horas antes, isso vai alterar mesmo o Unibut.
Perguntou se alguém usa Hilux, se tem bons resultados. Acho que dá pra gente abordar para as doutoras claramente, né? A Abordar gente a vai Lux chegar quando daqui a falarem pouco de no tratamento. tratamento. É, Perfeito. daqui a pouquinho a gente vai falar diretamente. Deixa eu ver se eu já tiquei aqui a minha lista de coisas que eu queria perguntar para a Michelle sobre diagnóstico. É, vocês incluem questionário de sintoma? É uma falha minha, já entreguei para secretárias algumas vezes, mas aí acabou que foi sendo esquecido. Mas eu preciso. Você usa, Michelle? Não tenho costume também. Era uma coisa que eu tinha deixado a mesma situação. Eu tinha deixado na recepção para já ir fazendo a hora que estivesse esperando a consulta. Aí um paciente fazia, outro não fazia, daí foi meio que abandonando. Assim, não é algo que eu faço de rotina, não. Então, vou dar algumas sugestões para vocês. Eu faço em todos os meus pacientes. Faço dois questionários, inclusive. Faço o DQ5 e o ST, que são os dois que são traduzidos e validados para o português. No Hidra, ele vem com questionário. Então, você tem uma abinha. A hora que começa a fazer o exame, você já vai perguntando, ele pontua e coloca lá no seu relatório. Então, isso já é bacana. A maioria das empresas tem impressos esses questionários, então pede para o pessoal, para o representante deixar, deixa um bloquinho e deixa na recepção, isso é legal. Se for paciente de olho seco, eu acho que tem que fazer mesmo. Ah, outra coisa que, não tô com preguiça, não quero. Uma alternativa é você pegar uma escala visual analógica que é assim, uma notinha de 0 a 10 com uma carinha que no 0 começa verdinha e feliz, e no 10 está vermelha e muito brava. E aí você pede para o paciente apontar. Quantifica o seu sintoma aqui, o que tanto te incomoda, em qual carinha dessas, em qual notinha dessas, e anota isso no seu prontuário, porque tem algum número, mesmo que seja assim, né, subjetivo, é importante para na hora que você faz o tratamento, você pergunta para o paciente, olha, você vê que mês passado eu te passei um monte de coisa para fazer, você veio aqui e você tinha falado que o seu desconforto era uma nota 8. Como é que está hoje? Então, o paciente já vai entendendo também como é que as coisas respondem no olho dele, sabe? Eu acho bem importante e dá para fazer de todas essas formas também, né? Para quem não está assistindo a gente e não tem hidra, é, façam uma gotinha de fluoresceína. Com uma gotinha de fluoresceína, a gente vê tempo de ruptura do filme lacrimal, a gente vê coloração de superfície, a gente vê linha de Marx. Então, observa a borda palpebral, observa a conjuntiva tarsal desse paciente, porque ali cora com fluoresceína se ele tem o olho seco por causa do atrito. Tá? Uma gotinha você avalia tudo isso. E se você tem o hidra, faça todas essas fotodocumentações. Faz essa foto da fluoresceína, porque aí você vê como é que é a distribuição, faz a foto da hiperemia, da borda palpebral e de todas as imagens e de todos os testes que o equipamento oferece, porque é bem bacana, né, Michele? A Não, gente muito tem bacana. um É realmente relatório. a diferença que teve o nosso serviço adquiriu o Hydra tem mais ou menos uns 3 meses agora só. Mas, assim, o diagnóstico a gente sempre fez, né? Pelo exame, pela pingando fluoresceína, fazendo todo esse acompanhamento. Só que a questão da aderência ao tratamento, eu comecei a perceber que o paciente aderiu mais ao tratamento. Tá? Completamente. A fato que ele, a partir do momento que ele tem ali, que ele vê nos gráficos, e o Hydra é muito bacana porque ele mostra, né? Então ele abre aquela página com todos os relatórios, onde ele faz todas as medições, olho direito, olho esquerdo, e você mostra aquilo para o paciente, aquela imagem que forma do 3D também da bembomiografia. Quando o paciente olha e fala assim, eu tô com 40% de perda das glândulas, ele já fica preocupado, né? Então, se é um paciente ainda, uma mulher jovem ali, entre os seus 50 anos, ela já está pensando que com 80, 90, Vai como vai diminuir. estar, vai diminuir mais ainda. Então, essa questão foi fundamental, assim, de adesão ao tratamento. E eu tinha muitos pacientes que a gente vinha conversando e era aquela coisa, tratava 1, 2 meses ia bem, aí depois no terceiro mês já começava a fazer os tratamentos dia sim, dia não, suplementação dia sim, dia não, mas a partir do momento que fez o Hidra, agora eles estão retornando o pós-tratamento com uma aderência muito melhor mesmo. E aí eu acho que eu já vou aproveitar o gancho para a gente passar para o tratamento. Porque
quando a gente olha fluxograma de tratamento de olho seco, lá fala que a gente tem que fazer em etapas, né, do mais simples para o mais complexo, e que a primeira etapa ela seria mandatória para todos os pacientes. E essa primeira etapa ela consiste em educar sobre a doença. Então, quando você tem uma fotodocumentação dessa, educar sobre a doença é tudo isso que a Michelle falou. O paciente pega aquele monte de gráfico, aquele monte de imagem e fala assim: não, eu sei onde está o meu problema, não é só na sensação estranha que eu tenho nos meus olhos, né? Então, a gente já faz o link do diagnóstico para o tratamento. A primeira fase tem que educar o paciente, tem que olhar os fatores de risco, que a gente já falou bastante para saber quais eu posso modificar e quais não. Eu tenho que ensinar, olhar a alimentação e suplementação dietética desse paciente. Eu tenho que escolher o lubrificante dele e ensinar ele a ter cuidados palpebrais. Então, isso é a primeira etapa que todos os pacientes com olho seco, se tem diagnóstico, merecem ter, tá? O resto, as outras etapas, vão depender do paciente ter respondido nesse primeiro momento. Então, na primeira etapa, eu ouso dizer que a gente trata mais da metade dos pacientes. Se a gente consegue fazer o paciente entender direitinho a condição dele, a cronicidade, o impacto de exposição ambiental, os fatores de risco de estilo de vida que ele tem, a gente trata muito esse paciente. Até no quesito de aderência aos cuidados palpebrais. Se você fez o paciente entender o que ele tem, ele vai fazer isso de um jeito muito mais efetivo, né? E tentar, da nossa parte, facilitar para isso ser um hábito, né? Você falar para o paciente assim, ah, você vai fazer higiene 4 vezes por dia com esse negócio, e enxaga. Não faz bonitinho no segundo dia, até o segundo, depois ele não faz mais. Você vai lá, tem que fazer compressa, aí vai esquentar água, molha algodãozinho, sai pingando aquilo na casa inteira. Não faz, né? Então, a gente precisa facilitar. Hoje eu escrevo na receita, compressas mornas com máscaras, porque não adianta, a gente sabe que precisa de 40 graus, 10 minutos uma vez por dia, ou 5 minutos 2 vezes por dia. Já tem literatura respaldando esses valores, né? E se ele tiver que fazer isso com toalhinha, ele tem que trocar a cada 2 minutos. Não vai dar certo, né? Então eu falo para o paciente: olha, você vai comprar uma máscara, ou de aquecer no micro-ondas, ou uma máscara elétrica. Você vai chegar em casa e vai ser o seu momento de relaxar. Você fecha o olho, coloca aquilo 10 minutos, medita, pensa na lista de compra de supermercado, o que você quiser. Mas fica parado ali com o olho fechado, esquentando a pálpebra 10 minutos. E depois vai para o banheiro, entra no banho e faz a sua higiene e enxágua bem esse produto. Então, etapa 1, que mais que vocês falam para os pacientes? Eu gosto dessa questão da máscara, que eu já trato vários fatores ali de risco, né? Então, é aquele momento que você tem que falar, coloca um podcast, coloca um mindfulness, alguma coisa. E assim, os pacientes vêm falando, né? Nossa, doutora, adorei a máscara, que eu consigo relaxar. E é isso, uma coisa vai puxando a outra, ele vai conseguindo fechar os olhos, né? Como a doutora Mônica falou, fechar os olhos, esquentar aquela pálpebra. E eu gosto de explicar até a manteiga, eu gosto de fazer algumas analogias. Então, imagina você pega uma manteiga e coloca ela no congelador. Agora você pega essa manteiga e esquenta. É assim que está o óleo dentro da sua glândula. Então, essa questão de documentação é importante para ele entender. A gente tem um Judas, todo mundo tem um Judas. A gente, um Judas não, como que é aquele? Ver para crer. Então, você precisa ver que você perdeu glândula, que o seu óleo não está funcionando, para você entender a necessidade de fazer aquela compressa amônia. Então, eu gosto sempre de mostrar para o paciente entender. Eu acho que a partir do momento que ele entende que aquilo está fazendo mais sentido, que tem um motivo, a aderência é muito maior, ou vendo ou entendendo como é que funciona todo aquele tratamento. Já quer que eu fale da máscara ou vamos Você mais. podia, porque eu acho que é legal a gente ouvir a sua experiência. É, é importante a gente falar para o paciente que ele precisa fazer esse aquecimento, que tem um monte de coisa no mercado hoje, e que a gente vai desde coisas mais simples, que é máscara de gel para ele usar no dia a dia,
até equipamentos como o Active. Então, conta pra gente, Camila, o que que você acha desse equipamento que a Adapt está trazendo? O Alex deixou lá comigo uns diazinhos, eu consegui ter contato com eles. É bem interessante, porque uma coisa que me falta, eu gosto muito de máscara de grãos, eu não gosto de ficar esquentando muito esses plásticos, a gente não sabe de onde vem. Mas essa questão de ser 10 minutos a 40 graus Celsius é meio relativo. Então, se tem um paciente tem um filho, tem aquele termômetro de não contato, eu peço para ele dar uma medida, até para ele entender a questão micro-ondas ali, quanto tempo ele deixa. E nada melhor que você ter um equipamento que te fala em tempo real qual é a temperatura, né? Então, ali é o máximo que a gente consegue de eficiência quando a gente está pensando em esquentar essa glândula para derreter o meio, para desobstruir, para quebrar toda aquele fluxograma, aquele ciclo inflamatório, né? Obstrução, inflamação e atrofia. Então é bem interessante essa questão de você poder ver em tempo real qual é a temperatura que a máscara atinge. E tem essa questão de vibracional, né? Então, tem muitos pacientes que eles são muito sensíveis aos olhos. Tem pacientes que você não deixa você encostar nos olhos. Então, você apertar com uma pinça para ele é algo assim utópico. Não, realmente não vai rolar. E eu achei interessante essa máscara, porque ela vem para mostrar que muitas vezes esse paciente vai se beneficiar muito. Porque por ela esquentar e você atingir essa temperatura do meio, você poder se liquefazer e, em conjunto, ter essa questão vibracional. Então, você imagina ali mecanicamente que também o Mabel vai conseguir ser manipulado ali dentro da glândula, tentando desobstruir as glândulas, que é o que a gente acabou de falar, que é uma parte importante do ciclo inflamatório. Então, achei bem legal. Acho que é promissor exatamente porque você pode associar muito essas técnicas. Então, o que a gente vê muito nos estudos é isso, associar tecnologias para otimizar ainda mais. Então, uma luz pulsada com activa é super interessante. Uma luz pulsada com low level light therapy também é super interessante. Então, o mundo ideal é a gente poder fazer todas as terapias, né? Mas esse eu acho que é bem interessante tanto para esses pacientes que são muito desconfortáveis, então, por exemplo, fazer uma luz pulsada e depois uma ativa é super interessante para tentar desobstruir, ou mesmo aqueles pacientes que você está acompanhando, então você já fez a sessão de luz pulsada nele, já está bem tratado, mas requer aquela limpeza um pouco mais vigorosa no consultório. Eu falo que é que nem escovar os dentes, né? A gente escova os dentes todos os dias, alguns não escovam, né? Porque alguns não lavam os cílios todos os dias. Mas de vez em quando a gente precisa ir no dentista para tirar aquele Aqui. tártaro ali que ficou mais grudado. Então, essa questão de higiene no consultório é algo que eu acredito muito. E a Active acho que vem ali para somar essa questão de uma higiene mais pesada da glândula. Aí, voltando lá para o nosso fluxograma, né? Então, nessa fase um a gente está fazendo cuidados palpebrais, lubrificando e orientando o paciente. Na fase 2 é o passo seguinte que a gente dá, e que aí eu acho que a gente resolve quase que a totalidade, fica pouco para a fase 3 e 4 que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, na fase 2 é olhar para esse paciente naquele momento dele, porque a gente sabe o tanto que isso varia ao longo da vida de um paciente que tem olho seco e ver o que que eu preciso tratar. Então, assim, a superfície está inflamada, eu tenho que desinflamar. A gente desinflama como? Com corticóide, com imunossupressor, com derivado de etaciclina, com suplementação com ômega. Então, tudo isso desinflama o olho. O que que eu vou escolher para o meu paciente? Depende. Você tem que olhar para como esse paciente está, o que ele já fez de terapia, o que funcionou, o que não funcionou. Eu vou olhar para a pálpebra desse paciente para ver se eu preciso tratar Demodex, se eu preciso tratar uma blefarite seborreica, ou se esse paciente tem um quadro alérgico, às vezes muito associado com olho seco também. Então, tratamentos específicos vão depender de apresentações clínicas individuais de cada paciente. E aí tem uma lista enorme, tudo isso que eu falei de medicação tópica, todos os sistêmicos, eu acho que aqui os derivados de tetraciclina têm um papel super importante. Eu gosto de dar um passinho de cada vez com o paciente, então eu nunca vou direto para um procedimento sem que o paciente tenha feito um tratamento clínico bem vigiado antes.
Eu acho que é parte da gente desse combo de ir fazendo os passos e a melhora é ir se somando e não se fragmentando, né? Eu me lembro uma vez um colega de alguma cidade fora do eixo, assim, em São Paulo, falou assim: Olha, eu queria muito tratar muito bem meus pacientes, eu comprei todos os equipamentos, mas não é assim, né? Todos os equipamentos. É olhar para aquele paciente qual que ele precisa, ele não precisa de todos. E às vezes a gente acaba diminuindo um pouco o poder que um procedimento tem quando a gente faz de tudo um pouco, né? E ao mesmo tempo. Então, ir caminhando com esse paciente, passo por passo. É, a Camila falou um negócio que é super importante, super verdadeiro no tratamento de olho seco. A gente tem que fazer individualizado para cada paciente. Então, uma hora aquele paciente precisa de higiene, outra hora uma higiene mais rigorosa, outra hora ele precisa de luz pulsada, outra hora ele fica bem com tratamento clínico, né? E entender que isso vai variar ao longo da vida do paciente. Eu tenho hoje pacientes na clínica, na Cetos, que eles voltam anualmente, assim, aniversário de terapia de manutenção da luz pulsada, não tem que ligar. Eu abro a agenda, vim fazer minha sessão de manutenção. E você olha lá, exatamente um ano que ele fez. Então, isso é o paciente fazer essa caminhada junto com o médico, e o olho seco precisa disso. Por isso que as pessoas não têm tanta paciência de tratar o paciente com olho seco, porque você precisa segurar na mãozinha e falar, vamos junto, né? Entender isso que você falou também, que tem paciente que é mais sensível a um procedimento do que o outro, tem paciente que sofre de você fazer uma expressão com pinça. Eu tenho que achar um jeito de fazer isso de uma forma mais suave, ou de atravessar alguma outra coisa para esse paciente, né? Então, cada paciente você desenha um esquema de tratamento completamente diferente, porque cada paciente tem a sua particularidade. Então, é, tudo isso que a gente falou aqui está na segunda fase ainda do tratamento. Na terceira, a gente pensa nas medicações sistêmicas imunossupressoras, principalmente. A gente pensa nas lentes de contato, que também tratam olho seco, né? As lentes terapêuticas e as lentes esclerais. Aqui a gente já está falando, ó, fase 3. É paciente que está muito grave. E pensa no soroautólogo como suplementação, ou seja, são superfícies que já estão muito danificadas. E na fase 4 aí são procedimentos quase que heróicos, né? É fazer tassorrafia, é fazer transplante de glândula, são os procedimentos cirúrgicos mais invasivos, membrana amniótica, é uma superfície que você já tem que tentar salvar o que dá, né? Então, lembrar que a gente está na fase 1 e na fase 2 para a grande maioria, que tem muita coisa para fazer e que não existe, todo mundo fica me perguntando, eu acho que para as duas também, como é que eu vou fazer assim, receitinha de bolo? Não tem. Cada paciente é um bolo de um sabor. Não tem jeito. Não é a mesma receita. É isso mesmo. Vocês querem complementar, gente? Tem alguma coisa que eu esqueci? Eu queria perguntar para vocês, doutora, a experiência, até a Camila, né, que falou sobre a questão da máscara, aquela questão de você fazer o debridamento da margem palpebral, vocês chegam a fazer? Porque tem alguns estudos que mostram que existe uma queratinização dos pontos ali do ducto e que você precisa fazer essa limpeza, digamos assim, para ter essa desobstrução também, né? Não sei se vocês têm experiência, se vocês costumam fazer, ou só fazendo a expressão, vocês acham que já libera tudo isso? Qual que é a Eu experiência? confesso que eu não sei quando eles falam em debridamento qual é a pressão, quantas vezes tem que passar, assim, o que eu gosto de fazer é sempre quando depois que eu faço uma expressão, seja pelo protocolo de higiene ou uma luz pulsada, passar a própria pinça ali, bem na margem. Não faço várias vezes, que eu tenho até um pouco de medo de fazer alguma lesão, mas eu dou um debridamento assim leve. Quando tem aqueles cistos que você se aperta e ainda você vê que a glândula tá meio encistada mesmo, aí eu fricciono um pouco mais. Mas a própria escovinha, na hora que eu passo ali também, eu dou uma boa friccionada na margem, mas não sei se isso classifica como um bom debridamento, assim. Eu não fico esfregando muito como é que... O que que você acha, Mônica?
Duas coisas. Uma é a microesfoliação, higiene. Você pode fazer com produtinho, o gel, espuminha, aí você anestesia o olho do paciente, limpa com cotonete, esfrega, enxágua, que é um jeito de você educar esse paciente também. A outra coisa é microesfoliação, e a gente tem aparelhinhos para isso, né? Então, um motorzinho, uma broquinha. Você coloca a escovinha ali e aí você passa e você vai microesfoliar essa borda palpebral. É legal para paciente que tem blefarite seborreica, para quem tem Demodex, para quem tem essas plaquinhas de queratinização que não vão sair só com a microesfoliação. Então você faz higiene, aquece, faz a microesfoliação, aí tá tudo mais soltinho. Normalmente eu faço a luz pulsada nessa fase também. E aí, depois que eu termino a luz pulsada, tá limpinho, tá esfregadinho, tá quentinho, eu faço o debridamento da linha de Marx. Eu uso uma espátula, que é aquela espátula que a gente usa no PRK, sabe? No PRK, no crosslink, Uhum. porque ela é bem romba, ela não machuca a borda da pálpebra. Anestesia de novo, e aí eu puxo, uso lupa para fazer isso. E aí eu passo essa espátulazinha para tirar essa queratinização. Lembrar que nos pacientes que têm doença autoimune grave, principalmente os pacientes com Sjögren, desculpa, com Steven Johnson, essa queratinização é monstruosa, tem que tirar às vezes de 2 em 2 semanas, tá? Porque senão você faz muito atrito e muita lesão. Então, eu uso essa espátula que eu gosto bastante. E aí, depois, a expressão. A expressão, eu uso pinças de metal mesmo. Eu já usei uma pinça que ela é mais molinha, que é com... Eu trouxe, mas depois eu não consegui comprar. Ela é como se fosse com EVA. Então, sabe aquele Curvex de cílio? Parece aquilo, Já só que vi você pega também. o papo inteiro e aí ela é molinha, e o paciente sofre menos, porque aquilo dói, o pessoal sofre. E tem um outro dispositivozinho que chama Tear Science, que ele parece uma pendrive e ele faz uma pressão bem leve, porque é aquilo que a Camila falou, tem paciente que sofre muito se você encostar na pálpebra dele. E aí, se você encosta, assim, ele tem como se fosse um vãozinho, assim, aí você aperta, ele faz uma pressão igual a gente faz com o dedo, né? E se tá quentinho, se tá bem liquefeito esse Mebum, você consegue fazer uma expressão boa ali. Aí são vários combos. Às vezes o paciente vai e ele precisa só de um aquecimento, de uma higiene, às vezes ele precisa de um aquecimento, uma microesfoliação, às vezes eu preciso debridar a linha de Marx. E a linha de Marx é aquela junção mucocutânea que a gente vê coral ou com fluoresceína, mas melhor ainda com lisamina. O paciente que tem olho seco mais importante, essa linha, ela faz uma linha mesmo, que fica maior e mais anteriorizada. Porque fisiologicamente ela tem que marcar bem fininho só no ápice da córnea, que é onde a gente tem um atrito fisiológico. Então, quanto mais espessa e mais anteriorizada essa linha tá na marcação com corante, mais queratinização eu tenho ali. Aí mais eu tenho que limpar, mais eu tenho que debridar. Ou Tem pergunta seja, aí? personalizar tudo, né? Desde se é uma Tudo. blefarite anterior, uma posterior, É, ou às vezes as duas juntas, ou a falta de água, então realmente não tem nenhuma não receita. tem receita, não tem receita. Que é o que eu acho mais bacana. Sabe? Os pacientes acham o máximo, quando falam assim, olha, estou olhando seus exames aqui, aí eu pego o Hidra, a hora que eu pego o laudo, eu vou arriscando e mostrando para ele, ó, isso aqui tinha que estar 10 segundos, o seu tá assim, eu vou marcando tudo. E aí eu falo assim, a partir disso daqui, a gente vai desenhar o seu protocolo de tratamento. Não é assim, vamos deitar ali, vamos fazer isso. Porque cada paciente é de um jeito, e ele te permite fazer o procedimento de um jeito. Tem paciente que não consegue fazer microesfoliação. A hora que o negócio faz barulhinho de perto, ele já pula. Então não tem jeito de É fazer, mesmo. né? E a gente tem que fazer de outras formas. Tem Doutora, pergunta aí, Alex? perdão, não, mas é só uma pergunta rápida que surgiu aqui no chat também. Falando no Hidra, que a doutora estava comentando agora, perguntaram se as doutoras conseguem cobrar pelo exame do Hidra, como isso é feito, né? De repente a doutora Mônica e a doutora Michelle, que tem mais experiência com o equipamento. Vai cobrar. É Sim, almoçar. Não, sim. mas vocês conseguem cobrar, né? Enfim, foi a pergunta que surgiu aqui no chat. Será que ele está perguntando se consegue cobrar do convênio? Do convênio, não. É um exame particular. Somente particular. Perfeito.
Confere aí, Michele, no sul, acho que sim. Sim, sim, só particular, que nenhum convênio cobre, não. Tem mais pergunta? Perfeito. Tem algumas perguntas aqui no chat que são mais a respeito do tratamento. A doutora querem abordar agora ou... Acho que a gente falou de tudo de tratamento, né? Acho que é uma Vamos. pergunta da Agara, não sei falar o nome dela. Agara, é interessante. Ela falou, Mônica, não tem recuperação das glândulas com tratamento das meibomites, com ou sem IPL? Por que não fazer se também tiver poucas glândulas? Acho que na hora que você falou da memografia, que o tratamento da luz pulsada não teria muita indicação caso tenha poucas glândulas, né? Pergunta é ótima. É assim, na verdade, o que me pergunta é assim: luz pulsada regenera glândula? Não sei. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Acho difícil provar. Imaginando assim, que no processo de DGM você tem uma queratinização da borda palpebral, aquele óleo que era para estar subindo e saindo na glândula, se ele chega aqui e não consegue subir, ele volta, ele faz um fluxo retrógrado, então ele dilata ducto central, dilata ducturo, vai apertando os ácidos, vai atrofiando eles. Tá? Então, eu vou fazer a mibografia e ali eu vou ver se essa glândula está dilatada, se ela está tortuosa, se ela está encurtada, como é que está o espaço entre elas. Eu tenho que contraindicar a luz pulsada se o paciente tem pouca glândula? Não, às vezes é a única forma que você tem exatamente de resgatar a função, é o que eu acredito, a função daquelas glândulas que ele tem ali. Porque a gente vai sobreviver sem glândula também. Quando você tiver 80 anos, você vai ter perdido quase que a totalidade das suas glândulas, você vai ter 30% de glândula. E a gente tem mecanismos para isso também, né? Então, eu não contraindico quando o paciente tem pouca glândula, mas é uma conversa que eu tenho que ter com ele. Ó, tem pouca glândula aqui, a gente vai fazer o máximo por essas glândulas. Pode ser que eu tenha uma resposta boa, pode ser que não. Visualmente, olhar uma meibografia e essa meibografia cresceu célula aqui depois que eu fiz luz pulsada, eu não sei se eu acredito nisso. Até porque a gente está fazendo uma medida por infravermelho. O infravermelho é igual aquela luzinha de ver no escuro, certo? Se eu estou num pré-tratamento desse paciente, eu tenho uma mucosa que está edemaciada. Eu vou visualizar menos essa glândula. E a hora que eu trato, eu vou visualizar mais. Isso quer dizer que a glândula regenerou? Eu acho que não, eu acho que a gente vê ela melhor quando você tem uma mucosa que está permitindo formar essa imagem melhor. E eu acho que a gente não tem ferramenta ainda para falar assim, cresceu glândula aqui. Com esse exame, não. Às vezes eu só estou vendo mais. Então é nisso que eu acredito. Tem colegas que falam assim: imagina, tá aqui, olha, tinha esse tanto de glândula, agora tem esse tanto. Depois de 3 sessões de luz pulsada, eu falo, tá bom, né? Vamos todo mundo acreditar no que quiser acreditar para ser feliz. É, então, e mesmo essas quantificações, é bacana o Hydra fazer a quantificação, mostrar 3D, falar que é tantos por cento, mas se eu gosto mesmo, eu não olho para aquele número, eu olho para a imagem, Uhum. sem aquela marcação, porque normalmente aquela medida superestima um pouco. Se você olhar o tanto que ele marcou ali, o tanto que tem realmente, normalmente ele superestima um pouco. Eu acho que isso vai melhorar com o tempo, como todo equipamento melhora. Mas não é válida essa medida? Lógico que é, até porque você vai comparar o próprio paciente, né? Mas a gente tem que ter esse critério de olhar também. Eu olho, memografia para mim, eu nem olho aqueles números, eu olho para a imagem. E aí, É, assim, depende do paciente. Contraindico, raramente eu contraindico uma luz pulsada no paciente que tem pouca glândula, porque eu acho que é a única ferramenta que a gente tem de fazer fotoestímulo dessa glândula, de tratar direito a inflamação daquele bordo palpebral, de fluidificar essa secreção. Nenhum outro procedimento consegue fazer isso. Então, falar não, não pode fazer porque tem 3 glândulazinhas ali, então vamos ajudar essas 3 glândulazinhas aí. Você está entendendo qual que é o nosso desafio? Fala para o paciente, ele entende. Então vamos lá. Eu acho que é legal alinhar a expectativa e eu falo pra eles que assim, você tem poucas glândulas, a gente vai tratar essas glândulas a pão de ló. Então, assim, É, se ela tá qualquer coisa inflamada, a luz pulsada vai ajudar.
Não é que realmente vai regenerar e realmente os sintomas pode ser que não fique tão evidente a melhora, mas se tem três glândulas, é elas que a gente vai tratar a Pandiló. É E aí, como, assim, você faz uma cumplicidade com o paciente, né? Isso é o mais precioso, assim, vamos lá, é uma né? coisa que eu tenho percebido nos pacientes também é com relação ao pós, né? Fazer o exame fazer o hidra depois da luz pulsada, realmente não tem mudança significativa na meibomografia, mas na interferometria tem. Então, Muito. dá para ver diferença, sim, na qualidade, Interferometria, tempo de ruptura e sintoma. É isso que muda com luz pulsada. isso mesmo. E assim, se mudou o númerozinho lá que o aparelho leu, às vezes você só virou diferente. Assim, tem N fatores que levam aquele número a ficar diferente, né? Então a gente também não pode ficar focado no número, nem para mais nem para menos, né? Eu acho combinar terapias, dividir isso com o paciente, é isso que faz a diferença. Tem mais pergunta aí, Alex? Perguntaram sobre os trabalhos que falam que melhora, né? Enfim. Tem, mas aí, eu não sei, eu acho que é isso. Sempre que a gente fala dos trabalhos que melhoram, a gente tem que pensar assim, que o nível de evidência que o trabalho tem, né? Às vezes é uma série pequena de casos, um equipamento, depois o outro, fez o tratamento no meio de diferentes formas. Eu acho que a gente não tem como provar que a glândula regenerou, a gente viu melhor. E provavelmente melhorou a função, porque a função do tratamento é essa, né? Perfeito. Sobre tratamentos ainda, perguntaram se alguma de vocês já tiveram experiência com o iLux. E aí, se as doutoras puderem trazer um comparativo, por exemplo, a doutora Camila, né, que teve experiência também com Activa. Já fiz muito iLux, agora a gente está com uma dificuldade de acessar esse tipo de equipamento, né, aqui no Brasil. É, eu acho que não são idênticos, né? Porque o iLux é um termo pulsátil, então tem essa questão da própria equipamento fazer a compressão da glândula. Tem essa questão de esquentar, que é muito interessante, de também tem esse controle muito fino da temperatura, tanto para não queimar e tanto para a gente conseguir atingir os 40 graus de eficácia. É, Pensando paralelamente, tem mais essa questão do final, né? Que o Activa ele vai vibracionar, ele não vai apertar a glândula, e o Hilux você tem essa questão de apertar mecanicamente. Mas são terapias que acho que se encaixam no mesmo fluxograma ali, quando a gente está pensando numa blefarite mais posterior, e tentar melhorar aquele meio. Perfeito. Doutora, falando em termos de rentabilidade para um consultório médico, né? Como a doutora Camila enxerga a comparação, né, entre ter um iLux a longo prazo e ter um Activa a longo prazo? Eu acho que até um problema de acesso que a gente teve aqui no Brasil é porque o equipamento é bem caro e a gente tem um insumo, né? Que é o TIP, que também não é muito barato. Então, dependendo do local, eu tava, inclusive agora no congresso que a gente teve um encontro de olho seco, eu encontrei um colega que ele falou que ele tinha comprado e que cada tipo que ele estava comprando era 1.300. Então, aí você vê quanto que você vai ter que cobrar para o paciente para arcar com esse custo. Então, essa questão do Active é interessante porque você não tem insumo, né? Então, até uma coisa que o Alex falou que eu achei interessante, se você tiver confiança e um esquema interessante, você pode até fazer algumas concessões do paciente, levar, porque ele é bem fácil de manusear. Então, às vezes, algum paciente que tem mais uma alteração de mobilidade, que está precisando de um pouco mais de acesso, isso é interessante. E o fato de não precisar ser um médico, né? Então você pode muito bem orientar algum auxiliar ali para fazer esse tratamento e cuidado. Então isso faz com que ele fique com uma acessibilidade bem interessante no fluxo ali do consultório, né? Acho interessante. Mais Perfeito, doutoras. Acho que por enquanto foi isso. Público Coloca para público. gente aí, Alex, que eu acho que a gente falou bastante de tratamento. Eu queria mostrar que eu acho que faz uma cadência e fecha bem o nosso raciocínio, a possibilidade que a gente tem no Hidra de fazer
o segmento, né, desse paciente. Então, o Hydra, ele tem um aplicativo no próprio aparelho, aí o paciente faz, você gera um QR Code, ele fotografa, abre, e aí você vai colocar toda a plataforma de relatórios dos exames dele. A Michelle falou uma coisa super importante, assim, todos os meus pacientes eu faço exame pré e pós-tratamento, né? Então, todos chegou para fazer, é tratamento clínico, não vou indicar a luz, nem nenhum procedimento, faz, aí depois ele repete o exame para a gente entender como é que aquela superfície respondeu, né? E mandatório, se o paciente faz luz pulsada ou qualquer procedimento, né, combinado, porque aí a gente consegue realmente ver onde esse paciente responde e como ele responde. Então, a gente gera um QR Code, o paciente fotografa com o celular dele, abre o aplicativo e aí ele vai ter todos os resultados dos exames dele. Você pode colocar, inclusive, e aí eu acho legal, tem paciente de olho seco que é super envolvido na doença, né? Então, você joga um aplicativo desse, ele vai anotar as doses, os procedimentos, a data, vai lembrar a data de te procurar. Então, eu acho que isso é uma ferramenta super legal, que faz bem para a gente, faz bem para o paciente e que a gente tem que ensinar o paciente a usar, porque a hora que eles aprendem, que eles se engajam também no acompanhamento da doença e na evolução que ele teve ali. Eu acho bem, bem bacana. Então, esse é um diferencial interessante. Vocês gostam, fazem? Como é que é? Sim, os pacientes fazem aqui também todo, tanto como a doutora falou, eu faço pré-tratamento, pós-tratamento, e a gente vai acompanhando. Eles adoram essa questão do aplicativo, né? Tudo está na tela hoje em dia, tudo tem que ter fácil acesso, então a gente tem usado aqui no nosso serviço de forma bem efetiva. Muito bem, vê se tem mais perguntas. Ó, a gente já passou de 1h15 de bate-papo, acho que tá bom, para não cansar todo mundo. Vê se tem mais dúvida, como é que vocês querem concluir, tem alguma mensagem que vocês querem passar? A última pergunta foi só pedindo como escreve o nome da pinça e a limpeza que faz a limpeza da linha de Marx que as doutoras comentaram agora. É a espátula de PRK. E a pinça é uma pinça de expressão de borda palpebral que essas empresas todas têm. É uma pinça rombinha, assim, eu acho que ela não tem um nome, não. É Eu pinça uso a própria pinça, eu fecho e passo assim. É uma opção também. ela é romba, né? A Uhum. espátula ela é mais delicadinha. Então, assim, no meu kit de tratamento, eu tenho sempre uma pinça e uma espátula. Para cada paciente, eu esterilizo já a duplinha, assim, e aí eu uso assim. Perfeito. Então, doutoras, foi um prazer enorme da ADAPT estar recebendo essas três maravilhosas doutoras, grandes nomes do Olho Seco. A todo mundo, convido a conhecer também os produtos e aparelhos que as doutoras já comentaram. Se precisarem, podem chamar a gente via Instagram, via site ou qualquer meio de contato, e aí a gente tira a dúvida de todos os outros doutores. No mais, pessoal, obrigado. Surgiu uma última dúvida, doutora, aqui sobre alguma casuística que deu o uso do Activa em Ordelo. A gente acho que ainda não tem, né, Alex? Estudo específico É, para ti. eu com os demais doutores que andei, enfim, utilizando o Activa em conjunto, ainda não me passaram isso. Mas a gente tem alguns outros estudos, se a doutora Ana Helena quiser entrar em contato, eu posso enviar todos, e aí acho que assim a gente consegue ir matando essas dúvidas. Perfeito? Legal. Bom, eu gostaria, para finalizar, de agradecer a DAPS pelo convite, agradecer a companhia das meninas comigo essa noite, da Alex ajudando aí na assessoria toda, na organização desse webinar. Eu acho sempre uma delícia falar de olho seco. Voltando ao nosso tema de cuidar de olho seco nas mulheres, é, prestem muita atenção e deem muita atenção e cuidado para as mulheres que vocês atenderem aí no consultório, as que têm olho seco, as que estão na menopausa, na perimenopausa, conversem com essas mulheres. A gente
tem condições muito especiais, muito delicadas e muito específicas no universo feminino. E a gente precisa aprender a olhar com essa delicadeza e com essa dedicação. Obrigada, Alex. Obrigado a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou pergunta. Obrigado por esses minutinhos aí com a gente. Também queria agradecer Obrigado. muito o convite. Eu acho que essa questão de olho seco cada vez mais me cativa, porque é muito negligenciada, né, por muitos oftalmologistas, por colegas. Então, eu já recebo muito paciente depressivo que não aguenta mais o olho desconfortável. Então, a gente tem que ter realmente um olhar mais carinhoso, mais empático, para tentar ajudar. A gente nem conversou aqui, né, sobre neuropático, mas também aquela questão que é importante você escutar e dar atenção à queixa, né, do paciente. Acho que começa por aí. Muito obrigada pelo convite. Sempre aprendendo muito por aqui. Agradeço também, Alex, o convite, né? Como eu falei lá no começo do nosso webinar ali, eu sou, acho que a que mais está engatinhando nessa parte de olho seco, mas é sempre a minha formação e especialização é parte de catarata e cirurgia refrativa, e até uma coisa que a gente acabou não comentando, mas a gente, né, vê o quanto é importante fazer essa avaliação nos pacientes, né, pré-operatórios, os pacientes pós-operatórios também, que não é infrequente terem queixa, né, relacionada à superfície ocular depois de cirurgias. Então, acho que por isso que foi me despertando tanta vontade aí de mergulhar nesse mundo aí do olho seco, né, que realmente é fantástico, porque cada hora você vê uma coisa, é pesquisa saindo, tem muita coisa a ser estudada. E eu acho que de uma forma muito gostosa, assim, se torna você englobar o olho seco no teu consultório se torna uma forma de você fidelizar o teu paciente. Então, eu vejo que o oftalmo é se você, né, às vezes perguntar para uma mulher ou para um homem, assim, qual que foi o último cardiologista que você viu ou quantas vezes você trocou de ginecologista, por exemplo, a gente vai falar que pouquíssimas vezes você foi fazendo essas trocas, mas o oftalmo geralmente, consultei ano passado com um, ano retrasado com outro. Então, eu vejo que a parte de olho seco assim, é uma forma de você fidelizar, você ter, igual a doutora Mônica comentou, o próprio paciente já lembra que ele tem que fazer a luz pulsada dali um ano, né? Então, isso eu tenho visto assim, como uma forma muito, muito gostosa de trabalhar a parte da oftalmologia, né? Nesse momento. Mas eu agradeço muito aí, Alex, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a doutora Mônica, com a doutora Camila. É isso aí. Boa noite, pessoal. Foi Perfeito, doutor. ótimo. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.